Olá pessoal, vamos começar o nosso curso aqui de introdução aos métodos de investigação em solos e rochas. Nessa primeira unidade, vamos começar a falar um pouco da questão da amostragem, que é premissa aí fundamental para que qualquer projeto de engenharia funcione com qualidade, porque nem sempre a gente consegue ter esses ensaios executados em situ. E a gente precisa coletar amostras, essas amostras têm que ter qualidade para que sejam direcionadas a ensaios específicos de forma a representar as nossas condições desses materiais em campo. Então, vamos iniciar aqui nossa aula falando, compreendendo aí o papel dessas investigações geológicas e geotécnicas. Aí, quando eu falo de investigações, não estou falando somente de sondagem, também estou falando de ensaios, ou seja, qualquer método de investigação que eu consiga ter alguma informação que some a minha certeza lá de projeto. Vamos também ver aí algumas questões relacionadas à análise de condições locais para definir o melhor método de investigação, sendo o material investigado solo ou rocha. Ver o significado desse conceito de amostra indeformada e amostra deformada, que é até melhor utilizar o termo de amolgada, para tirar essa conotação geológica, de processos de deformação que existam, e também verificar alguns métodos aí de amostragem existentes, para subsidiar os projetos. Na situação prática, vamos ver como algumas características da amostra podem influenciar na qualidade e nos resultados de alguns ensaios. E nesse caso, vamos usar aí como exemplo o ensaio de cisalhamento direto, que é um dos mais tradicionais aí e bem utilizado na avaliação do comportamento dos solos, tendo em vista que eles rompem aí por planos ali desenvolvidos, de baixa resistência ao cisalhamento, e podem ser facilmente analisados pelo critério lá de Mohr-Coulomb, para obter os parâmetros lá de resistência. Também temos um curso aí na EFIA que vai bem mais a fundo nesse tipo de ensaio. Então, esses são os assuntos que nós vamos ver na nossa videoaula, ou seja, os métodos diretos, que não necessariamente são apenas as sondagens e coletas de amostras. Nós temos o levantamento por meio de mapeamento geológico, que é um método direto, ou seja, é qualquer método que eu consiga obter aquela informação de um local onde eu consiga coletar amostras, ver o que eu estou fazendo e medir propriedades. Então, qualquer atividade, qualquer elemento que eu consiga ter essas características, eu posso tratar como um método direto. Vamos ver a questão de algumas amostras, critérios de amostragem, alguns amostradores geotécnicos principais. Esse item, inclusive, ele tem ganhado muito espaço, principalmente em projetos relacionados à mineração, onde é necessário amostrar o rejeito, principalmente rejeito hidráulico, ali, que é bem difícil de ser não só coletado, mas também ensaiado e ter as suas condições geotécnicas ali preservadas das suas condições in situ. Bom, primeira pergunta aqui, o que seriam esses métodos diretos de investigação? Os métodos diretos, diferente dos métodos geofísicos, eles permitem qualquer tipo de observação direta do subsolo em superfície, por meio da coleta de amostras, por meio da inserção de sondagens, por meio de uma escavação, e além disso eu consigo fazer uma medição direta das propriedades desses materiais in situ, ou seja, não é necessário que eu utilize correlações para tentar entender que material geológico ou material, enfim, de uma forma geral, está ali presente. Eu consigo ter fácil acesso
a esses elementos, esses materiais ali, de forma a fazer todo esse tipo de avaliação e criterização. Dependendo de onde eu esteja trabalhando, esse tipo de observação não é fácil, né? Então eu preciso ter aí algumas condições que facilitem, né, a utilização desses métodos. Mas como são muitos, então nós podemos, da mesma forma que fazemos para métodos indiretos, somar, né, métodos de investigação para obter o nosso objetivo concluído. Então, um exemplo que eu gosto de falar sempre, né, são os métodos relacionados ao reconhecimento de campo. E aí eu botei um conceito que é bem distinto, né, entre mapas e cartas, porque os mapas, eles são a representação de algum material ou algum objetivo, né, que eu vá no campo. Então, por exemplo, eu vou fazer um reconhecimento dos tipos de solos que existem naquela região. Então, eu faço um mapa pedológico. Eu quero fazer um mapa das principais estruturas geológicas existentes naquela região. Posso fazer um mapa de lineamentos. Ou então dos materiais naturais existentes lá, geológicos. Faço um mapa geológico. Quando eu coloco uma aplicação para esse meu mapa, eu já posso chamar de carta. Então, ali no caso dos mapas pedológicos, eu posso, por exemplo, botar uma carta de suscetibilidade à erosão. Então, determinada área ali, ela não pode sofrer qualquer tipo de intervenção, dadas as características do solo que são mais suscetíveis ao processo de erosão. Esse meu mapeamento, por exemplo, de lineamentos, eu posso amarrá-lo a um dado hidrogeológico, né, de forma a tentar ver aí a questão de vulnerabilidade de aquíferos. Ou no caso do mapa geológico, eu posso ter ali, com base em outras investigações que eu faço, né, diretamente também, fazer um mapa geológico geotécnico, uma carta, né, geológica geotécnica. Então, essa é a grande diferença entre esses dois elementos, né, mapas e cartas. E esses métodos diretos, né, em superfície são mais simples, ou seja, com o mesmo mapeamento eu consigo fazer o levantamento. Agora, em subsuperfície, eu tenho outras intervenções que eu posso fazer lá no meu subsolo, de forma a tentar cumprir o mesmo objetivo, né, ou as mesmas características que definem um método de investigação. Então, dentre esses métodos, eu tenho ali poços, trincheiras, galerias, né, a sondagem a varejão, que não é tão mais assim utilizada, mas em alguns lugares sim, a sondagem a traves e as famosas sondagens a percussão. Todas essas são opções, principalmente ali para solos, né, com exceção das galerias que eu posso escavar em rocha também. Mas, além disso, né, nessas sondagens, eu também posso utilizar o método misto, né, que eu pego ali tanto a parte de rocha, né, por meio da sondagem rotativa, quanto eu pego a parte de solo oriunda da sondagem a percussão. Esses métodos, né, a sondagem rotativa, a sondagem a percussão e a sondagem mista, nós vamos ver aí nas outras unidades desse mesmo curso, né? Mas só para vocês terem um conhecimento de uma forma geral desses métodos. Normalmente os poços, um exemplo, né, eles são desenvolvidos, são difíceis de serem desenvolvidos em espessuras muito profundas, né? Geralmente tem uma limitação de 30 metros, a depender muito da estabilidade das paredes dos poços. Mas eles permitem, por exemplo, que eu colete várias amostras indeformadas em profundidade e em quantidade por meio de blocos indeformados, né? Mas é bastante trabalhoso e pode ser bastante oneroso. No caso das trincheiras, eu posso utilizar ali para fazer um reconhecimento onde está o meu topo rochoso, né? Faço uma escavação horizontalizada, né? E normalmente tento ali achar onde estaria esse meu topo rochoso, né? O contato ali da minha rocha com o solo ou do material que eu chamo de topo rochoso, né? Pode ser até um solo mesmo, mais consistente, com melhores propriedades geotécnicas em contato com outros solos mais superfície.
As galerias possuem uma vantagem muito grande que eu consigo escavar elas em direções distintas, ou seja, vertical, horizontal, inclinada. Porém, são métodos assim de investigação diretos bem mais custosos, né? Porque representam escavações grandes. A vantagem é que eu consigo fazer, além da coleta de amostras, fazer ensaios in situ. Normalmente as galerias elas estão associadas a projetos de barragem, onde posteriormente eu consigo fazer ali a associação, né, de instalação de drenos ou instrumentação para poder monitorar principalmente questões relacionadas a fluxo. A sondagem a varejão ela é muito utilizada para definir espessuras, por exemplo, de aluvião, né, em leitos de rio. A trado ela é muito utilizada, né, como ela pega, ela só consegue ter ali a amostra amolgada, né, então ela é muito utilizada para levantamentos de cubagem de jazidas, né. Também tem uma limitação que quando eu chego lá em elementos mais pedregulhosos, né, ou então intercepto o nível d'água, a sondagem acaba ficando limitada, né. Hoje a gente também tem o trado aí mecanizado, ele é muito interessante porque ele consegue aí, chegar a profundidades maiores que o trado manual não consegue chegar, mas também é limitado pela questão do nível d'água, né. E a nossa famosa sondagem a percussão, onde por meio de quedas, né, de um martelo numa haste, eu vou cravando aquela minha composição. Na sondagem a percussão, eu ainda posso ter associado aí o ensaio NSPT, que é amplamente utilizado na previsão da capacidade de carga e também permite aí a coleta de algumas amostras dentro do amostrador, né, bipartido, para poder fazer ensaios de caracterização, por exemplo. Então, esse método da percussão, eu tenho ali o procedimento aí, motorizado, né, que a gente também vai ver aí mais em outra unidade, né, mas só para vocês terem uma ideia dos principais métodos que existem. Bom, quando e como coletar uma amostra, né? Essa é uma pergunta muito importante, por quê? Normalmente, nós devemos fazer os nossos ensaios assim, in situ, são melhores, porque eu consigo ter uma representatividade em escala de maciço. Mas nem sempre é possível fazê-lo. Então, eu coleto uma amostra de forma a levar ao laboratório e tentar fazer ali uma representação da sua condição in situ, né? Então, sempre que eu tenho uma área onde eu não consigo ter informações obtidas por medidas diretas ali na minha superfície ou em uma escavação in situ, eu coleto essa amostra, principalmente quando essa minha área apresenta uma grande heterogeneidade, então isso vai implicar no quantitativo de amostras que eu vou levar para o laboratório, de forma a ter as propriedades geotécnicas. E aí essas propriedades são muito variáveis em função do objetivo de engenharia a qual eu estou buscando, né? Porque aí depende muito do ensaio e do meu objetivo. Agora, essas amostras, quando que elas devem ser amolgadas, né, ou indeformadas? Bom, amolgadas normalmente são amostras que nós utilizamos para fazer ali ensaios de caracterização ou que eu não tenho uma necessidade de fazer uma previsão do comportamento de resistência, de deformação, né, e às vezes permeabilidade desse material. No caso das indeformadas, são amostras que estão numa condição em que eu desejo ter ali as suas características, né, ambiente, né, ou seja, como elas estavam ali no nosso maciço, preservadas, né? Não significa que eu vou conseguir manter essa integridade total nessas minhas amostras, né? Mas eu posso considerar elas indeformadas se a propriedade que eu estou medindo consegue ser efetivamente medida em laboratório e tem uma representatividade daquela condição in situ. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo de como essa amostra está posicionada lá na minha fundação,
eu não consigo ter um bom método de coleta. E como eu não tenho um método de coleta, eu posso ter uma baixa representatividade dessa amostra ou posso ter um processo de amolgamento dessa amostra no próprio processo de coleta. E lembrando, né, que esse amolgamento ele pode ocorrer no processo de coleta, no processo de preparação por envio laboratório, no transporte, no processo de moldagem e durante o processo de colocação desse corpo de prova na máquina. Ou seja, o número de variáveis, né, e condições que podem influenciar e perturbar as características originais dessa amostra são muito elevadas. Por isso, todo cuidado deve ser utilizado de forma a preservar essas características dessas amostras, né? Dentre as amostras indeformadas, nós temos algumas formas, né, de obtermos. Então, eu posso utilizar em superfície plugs, né, que na verdade são amostradores que eu vou cravar em superfície e, por exemplo, quero fazer um ensaio de cisalhamento direto. Eu já posso levar o próprio amostrador de cisalhamento direto para o meu campo, cravo aquela amostra pequenininha, né, e depois só coloco lá no meu equipamento de cisalhamento direto. Isso evita que eu tenha que coletar grandes blocos e esses blocos possam vir a sofrer grande influência no processo de coleta e ter uma amostra lá no laboratório final perturbada, né? Posso utilizar aí barrilhete simples, geralmente quando o meu maciço rochoso ele está mais íntegro, né? Posso, por exemplo, utilizar o pitcher, né, que é um amostrador quando geralmente eu tenho terrenos estratificados e tem um comportamento diferenciado em termos da resistência, né, intercalações aí de materiais de solo de baixa e alta resistência. Posso usar o Maser, né, que é muito utilizado para solos residuais em rochas alteradas. Se eu pensar somente em rochas alteradas, eu posso usar o Denison. Quando eu tenho materiais de baixa consistência, eu posso utilizar ali o Shelby, né, ou o Osterberg. Enfim, eu tenho diversos amostradores, né, esses são os principais, existem bem outros na literatura técnica, né, fiquem à vontade aí de buscar, mas esses são os amostradores corriqueiros que nós encontramos no dia a dia dos nossos projetos, né? Então, a depender do nosso material, nós temos uma preferência de uso, né? Hoje em dia, como existe uma tentativa de previsão, né, do comportamento dos rejeitos, por exemplo, muitos desses amostradores são utilizados para tentar coletar amostras dos rejeitos, mas vocês podem notar que esses amostradores estão muito relacionados a materiais naturais. E qual é o problema do rejeito? Que o rejeito ele pode ter características que oscilam, né? Ou seja, eu posso ter, por exemplo, um material que tem uma granulometria fina, sem coesão, que não permita, por exemplo, uma boa dissipação da poropressão no momento da cravação, né, e recuperação desse material retirado do maciço. Então, não existe, né, assim, uma fórmula ideal para tentar utilizar esses amostradores aí para essa finalidade de rejeitos hidráulicos. Então, já existem outros métodos, né, inclusive de reconstrução aí dessa amostra, né, tentando reproduzir, inclusive, os processos de deposição que ocorrem em campo, né, porque é muito difícil de coletar uma amostra que seja indeformada desse material, né? Bom, o que acontece quando a gente retira uma amostra do solo? Então, imagina que eu tenho lá uma superfície, né? Eu vou fazer uma coleta em subsuperfície e a gente pensa o seguinte, aquela amostra ela estava confinada, né? Tanto verticalmente quanto lateralmente. Quando eu retiro aquela amostra, eu levo aquele estado de tensão dela a zero, né? Então, nesse caso, a depender da sensibilidade dessa amostra, ela pode, nesse processo de desconfinamento, ter as suas propriedades modificadas, né? Então,
Muitos materiais, quando a gente vai fazer essa coleta de amostras, principalmente quando eles estão saturados, um exemplo aí, um amostrador Shelby, a gente pode ter que deixar ele lá cravado cerca de 10, 20 minutos, porque eu estou pegando, por exemplo, uma argila mole que está saturada e essa argila tem dificuldade de dissipar essa poropressão. Se essa poropressão for dissipada muito rapidamente, as propriedades de recinto daquela argila vão ser modificadas, ou seja, quando eu fizer o meu ensaio, eu não vou ter esse ensaio representativo da minha condição in situ, né? Então eu preciso ter alguns cuidados, porque essa condição, por mais que eu confine essa amostra dentro do amostrador, não é semelhante ao confinamento que ela tinha lá em subsuperfície em campo, né? Então nós temos esses problemas aí associados. É o alívio de tensões, né, que pode ocorrer a distensão. Em solos orgânicos eu posso ter a expansão de gases. A minha umidade é inevitável, eu vou perder essa umidade no momento que eu coleto até onde eu for ensaiar. Por isso que é importante ensaiar essas amostras o quanto antes, de forma a ter esse parâmetro bem preservado. Ou, se não for possível executar essa amostra de imediato, fazer ali o armazenamento dela em uma câmara úmida, né, com temperatura controlada. No caso da fluência, ela está muito mais ligada quando eu tenho materiais muito plásticos, né, e esses materiais são dispostos, ao invés de serem colocados exatamente como estavam em campo, ou seja, e verticais, identificando o topo e a base, eles são colocados horizontalizados, né? Então, o que acontece? Existe uma tendência de fluência para as extremidades do meu amostrador, né? Então, são problemas muito frequentes na coleta desses materiais, e a depender do tipo de material, o amostrador ele pode nos dar aí um resguardo, né, nessa preservação da qualidade. Então, nós temos aí algumas soluções. Uma delas é ter o cuidado, né, de fazer a abertura desses amostradores. Normalmente eles são feitos à mão, mas temos que ter cuidado em não vibrar essa amostra no processo de abertura. Então, temos também alguns extratores, né, que basicamente expulsam essa amostra de dentro lá do amostrador de uma velocidade extremamente controlada, de forma a não perturbar essa amostra, né? Normalmente, quando eu tenho amostras em profundidades muito elevadas, e essas amostras elas estão por exemplo, muito fraturadas, normalmente, ou são muito sensíveis, o que eu posso fazer? Eu posso coletar elas com um diâmetro maior e com um amostrador maior, de forma a tentar preservar melhor aquele núcleo daquela amostra. Esse é um caso, né, clássico que eu tenho de influência de amostragem. Nós temos ali aquela linha laranja, né, que representa um ensaio de cisalhamento direto com base em amostras que foram coletadas sob a condição indeformada, né? E embaixo eu tenho o mesmo ensaio, né, o mesmo tipo de ensaio, para esse mesmo tipo de material geológico, porém a condição do material foi na condição de amostras amolgadas, né, deformadas. O que acontece? Vocês podem notar que os parâmetros que nós tiramos aqui, né, de coesão e de ângulo de atrito, né, desse gráfico ao plotar a tensão cisalhante normal, são muito distantes, né? As amostras amolgadas, elas tendem a oferecer parâmetros de resistência muito inferiores, né, às amostras preservadas. Isso acontece principalmente quando eu tenho lá solos argilosos, que a gente conta já naturalmente com aquela estruturação daquele meu material. Perfeito? Então, muito cuidado na hora de avaliar esses resultados. E com a prática profissional, vocês vão notando, né, que essa percepção sobre esse range de valores de propriedades de resistência desses materiais vai ficando cada vez mais claro na cabeça nossa quando estamos lidando com o mesmo tipo de material, né? Então, essa sensibilidade quanto a esse range já vai fazer com que uma luz vermelha, né, acenda na nossa cabeça quando a gente começa a receber ensaios
com parâmetros muito baixos do esperado, né? Nesse caso aqui, um fato curioso é que vocês podem notar que essa linha de tendência não está dando um R muito bom, porque o material possui uma grande dispersão de resultado. E nesse caso, vale também notar que para as amostras que já estão amolgadas, essa dispersão é menor, ou seja, o material, ao sofrer o amolgamento, ele praticamente fica com uma faixa bem restrita ali de propriedades geotécnicas. Nesse caso de cima, né, nessa linha laranja, como eu tenho a minha amostra indeformada, eu ainda estou contando com a estruturação desse solo, né? Então, o que acontece? Eu posso ter uma variação dentre essas propriedades em função desse nível de estruturação que existe. Perfeito, gente? Então, agora, vamos dar uma pausa aqui na nossa aula para poder começar a nossa situação prática, né? Pondo em prática aí o conhecimento que nós já vimos previamente no nosso roteiro e nessa primeira etapa da aula. Já voltamos.